Olá pessoal, eu sou o Madison Souza e esse é o MangaCast Belém, programa que traz novidades e gente para bater um papo sobre a cidade toda semana. E está com a gente para conversar sobre cultura e ativismo a professora e ativista cultural Lília Mello. Professora, seja bem-vinda ao nosso quarto episódio do MangaCast Belém. Obrigada, Madison. É uma honra e um prazer estar aqui no MangaCast. Professora, você tem uma experiência e uma atuação na periferia e em escola pública. Conta pra gente um pouco. Então, essa atuação ela vem a partir da necessidade de trazer a realidade de meninos e meninas para dentro de sala de aula e, de certa forma, dissolver um muro que é existente nas instituições de ensino, principalmente os espaços formais de educação, que às vezes não reconhecem e não valorizam a história desses indivíduos. Então, a partir dessa necessidade, a gente inicia uma escuta e faz com que esses meninos mostrem as histórias, as narrativas que eles têm para falar, que são muito significativas para a transformação da comunidade na qual eles vivem. Professora, a senhora teve alguns projetos premiados, né, que destacam o protagonismo das crianças e da juventude da periferia, principalmente de escola pública. Quais as dificuldades que a senhora enfrentou nesse caminho e para mantê-los, né? A principal dificuldade é que ele inicia nesse contexto escolar. E quando a gente propõe uma nova perspectiva, uma nova leitura que insere a comunidade externa como um conteúdo que deve ser visto nas instituições de ensino-aprendizagem, existe sempre alguém ou um conjunto de pessoas que nega isso. Até porque as instituições elas têm a tradição, infelizmente e predominantemente, de um conhecimento verticalizado de cima para baixo. E aí, quando a gente propõe um diálogo, por exemplo, entre a comunidade externa, aquela que compõe e faz os territórios no qual a escola fica, é um desafio, em todos os sentidos. As pessoas questionam o que tu estás dando enquanto conteúdo, qual é a validade desse conhecimento para o futuro no contexto de mercado de trabalho e dos processos seletivos, etc. Mas os resultados que foram muito positivos e promissor e de sucesso fizeram com que as pessoas que foram contra ou que questionaram passaram também Pode a... dar um exemplo de desse sucesso? O projeto em 2015, que foi o Juventude Preta Periférica do Extermínio ao Protagonismo, ele teve muita resistência inicialmente dentro da Escola Brigadeiro Fontinelli, situado no bairro da Terra Firme. Mas em 2018 ele foi considerado pelo MEC o melhor projeto do Brasil, me nomeando como a melhor professora do Brasil. Se o MEC, que é a instituição maior de ensino e de maior referência do país, diz que ele é bom, a gente volta olhando para as pessoas e elas dizendo, realmente é bom. Ocorreram algumas dificuldades enfrentadas pela comunidade que a levaram a pensar em desistir? Sim, principalmente no que diz respeito às condições de opressão que a comunidade periférica enfrenta. Então, quando a gente abre para coletivos culturais do bairro por ausência de uma sede própria e a gente convida que uma escola pública, um prédio público possa ser a sede dessa comunidade, desse coletivo, enfim, desses agentes culturais, há essa resistência no sentido de que não é um contexto escolar, não é legal. Vou te dar um exemplo. Uma oficina, por exemplo, de tambor. Como é que tu vai justificar uma oficina de tambor num dia letivo dentro de uma escola? Tu vais atrapalhar as aulas, aquilo não é aula, então a gente acaba indo para os finais de semana e feriado. Mas como é que tu te mantens dentro de uma escola no final de semana e no feriado, onde não há todo aquele corpo humano para poder abrir portas, cadeados, ligar tomadas, enfim, um monte de coisa. Então são essas dificuldades que a gente enfrenta e enfrentou. Dentre outras também mais conectada aos próprios coletivos em si. Nos últimos anos, o setor cultural foi muito atacado. O Ministério da Cultura, por exemplo, foi extinto, instituições importantes de renome no Brasil foram duramente atacadas. Como você enxerga esses ataques para o setor cultural? Pois é, eu enxergo primeiramente a confirmação de que o investimento na cultura ele é um dos maiores instrumentos para valorizar a educação da nossa sociedade. Tanto funciona, isso tanto dá certo, que é um setor mais atacado. Como é que a gente vai fazer investimento em um espaço em que vai proporcionar
o questionamento das estruturas, das esferas de poder, das pessoas que estão ocupando os espaços de decisão. Isso daí realmente incomoda, e incomoda muita gente. E aí eu encaro assim, primeiro, existe um porquê, porque tem um plano. E esse plano, por exemplo, a gente começa a perceber com a volta do Mink, por exemplo, com o Lula na presidência. Então a gente percebe que as esferas que não têm interesse nenhum de que a sociedade, de fato, possa evoluir no sentido mais essencial da palavra evolução, são aquelas que congelam os setores da cultura, de investimento na cultura. Na sua visão, são as mesmas pessoas que acreditam que investir em educação é um gasto? Exatamente, querido. Até porque eu não consigo vislumbrar a educação descolado de cultura. Não tem como. Eu acho, inclusive, eu acredito e milito de que os fazeres artístico-culturais de uma comunidade precisam estar dentro dos espaços, não só formais, como não formais de educação. E a gente precisa rever a nossa concepção de processo de ensino-aprendizagem a partir disso. Professora, nos últimos dias recebemos a confirmação pelo presidente eleito Lula de que a cantora Margareth Menezes vai assumir o Ministério da Cultura a partir do ano que vem. Como a senhora recebeu essa indicação e se há uma expectativa que com o novo governo exista uma cooperação com os movimentos sociais? Eu acredito que Deus é uma mulher preta. E assim, tu colocares uma mulher preta para representar e atuar e dialogar nesse espaço que é tão essencial para a construção de uma sociedade, a gente já começa no caminho certo. Professora, a gente tem visto também que os espaços públicos, municipais, enfim, estaduais, eles são muito importantes para fomentar o setor cultural, principalmente na periferia. Como a senhora tem enxergado isso em Belém? Os coletivos culturais, e aí eu vou ter que enfatizar o meu lugar de fala, que são os territórios periféricos, eles têm essa carência dos espaços. E quando eu falo espaço, não é somente limitado ao entendimento de prédio, mas principalmente ao prédio. Nós estamos numa região onde há chuvas fortes, diariamente. Então, todas as atividades e iniciativas em termos de produção cultural, de fomento, de formação, elas vão ser, se tu não tiveres uma sede própria, elas vão ser impedidas por essas condições. Então, esses espaços públicos, eles precisam estar a serviço da comunidade para essa finalidade, principalmente. E aí, atualmente, nós temos agora as usinas, por exemplo, que estão situadas nos territórios periféricos, né, as usinas da paz, que são prédios muito significativos para estabelecer esses diálogos, por exemplo. Professora, mais recentemente a Lei Valmir Bispo foi aprovada na Câmara de Vereadores, a Lei Valmir Bispo de Cultura. Como a senhora enxerga essa lei para fomentar a cultura e a educação, principalmente nas escolas públicas da periferia? Existem dois pontos específicos do texto final da Lei Bispo que eu acho que contempla muito esse lugar de fala que eu te digo que eu vou enfatizar. Um é a questão do fundo, que a gente está falando de recurso direcionado diretamente para um plano municipal de cultura. O outro é a questão da inserção dos segmentos, tanto da sociedade civil quanto dos representantes, agentes, mestres e mestres de cultura. Então, no momento em que nós temos esses dois pontos específicos garantidos, nós estamos agora adentrando, digamos assim, evoluindo para um novo passo. E aí eu vou te exemplificar dentro da minha experiência enquanto uma professora que coordena um projeto social que recebe predominantemente a juventude. Nós estamos fazendo intervenções artísticas, mas nós não podemos ficar somente nessas intervenções artísticas. E isso não está minimizando a importância dessas intervenções. Mas nós estamos também trabalhando agora a formação de uma consciência política dentro dos espaços de decisão. Nós precisamos, inclusive, estarmos representados nesses espaços de decisão. Então, quando nós temos um fundo que é garantia específica para a questão da cultura, e quando nós temos espaços para escuta e diálogo, que tenham esses representantes, que tenham esse sujeito dentro desse conjunto, automaticamente força a gente a compreender algumas coisas. Vou te dar um outro exemplo. A juventude da periferia não está acostumada com uma linguagem específica de editais.
Quando os editais entram, geralmente essas pessoas elas ficam de fora da contemplação, porque não dominam uma linguagem que é específica e excludente. Agora a gente precisa dominar. E isso vai, com certeza, fomentar a formação de pessoas para entender isso e garantir esses recursos. Na sua visão, hoje, a administração municipal de Belém, ela escuta o setor cultural, dá para ter esse diálogo com o poder público? Sim. Inclusive, eu acredito assim, que essa gestão compartilhada, os orçamentos participativos, as assembleias, os seminários, a construção dos setoriais, tudo isso é feito de uma forma muito dialógica. Mas eu acredito que ainda precisa intensificar na base. Né? Porque mesmo dentro das periferias, nós temos algumas pessoas que já representam e que sempre estão nesses espaços trazendo e reverberando essas vozes. Mas a gente precisa ampliar cada vez mais e alcançar cada vez mais. Professora, eu gostaria que a senhora falasse de um projeto, de uma pesquisa que trata sobre o futuro da docência na educação básica brasileira. Então, na verdade, essa pesquisa ela tem sido aplicada em todas as regiões do Brasil e ela vem através de uma rede de conexão de saberes, né? Então, são professores que estão engajados, professores premiados no Brasil inteiro que estão engajados e que estão fortalecendo a aplicação dessa pesquisa. Por que é importante? Porque essa pesquisa ela é um instrumento de escuta da realidade de diferentes chãos de sala de aula. Nós estamos em um território em que ele é diverso em todos os aspectos. Por exemplo, aqui em Belém, a gente tem a parte da terra e a parte das ilhas, que está cercado de água. E isso traz uma especificidade de espaço e demandas que é muito importante os professores estarem dizendo por eles mesmos as necessidades que nós temos, tanto para a valorização da nossa profissão, quanto para a reflexão de futuras intervenções para suprir essas demandas. Professora, na sua opinião, qual é o papel de educadores e arte-educadores para uma cidade sem analfabetismo? Aí eu vou puxar uma questão ancestral, sabe, Madison, que é uma coisa que eu acredito. Nós, nos territórios amazônicos, nós dentro desse contexto, nós temos uma atuação muito afetiva. A nossa rede, ela é essencialmente afetiva. E assim, um educador, e foi muito bem colocada essa tua pergunta quando tu falas o arte-educador, porque eu estou militando também nessa questão do reconhecimento dos nossos mestres e as nossas mestras, e os nossos saberes ancestrais serem reconhecidos enquanto científicos, que infelizmente eles não são. Então, o nosso papel é, de fato, fortalecer uma rede que ela é essencialmente afetiva, para poder reconhecer e valorizar os nossos saberes ancestrais, para poder fazer valer a identidade dos nossos territórios amazônicos. Agora a gente vai ouvir as perguntas que vêm das ruas para a professora e ativista cultural Lília Mello. Me chamo João Lucas e moro na Pedreira. Professora, eu gostaria de saber qual seria o seu maior orgulho dentro do ativismo no setor cultural. O meu maior orgulho na verdade, são dois, tá? Que vai se tornar num só. O primeiro é ver esses sujeitos que são sujeitos da arte, que são sujeitos da cultura no lugar deles, que é palco. Vê-los brilhando, estrelando, se apropriando daquilo que é essencialmente deles. E segundo, gerar renda com isso. Eles precisam ser artistas, sujeitos da arte, da cultura, mas que recebem para fazer aquilo que fazem. O que eu não quero ver, e o que eu vejo, infelizmente, ainda constantemente, é um dom artístico se esvaindo e indo embora, empacotando compras de supermercado numa carga horária absurda para cumprir um serviço subalterno. Não estou minimizando a importância desse trabalho, e muito menos a dignidade que ele tem. Eu só estou dizendo que tirar um menino do palco para colocar numa carga horária intensa, sem uma valorização remunerada, é lamentável. Vamos para a próxima pergunta. Meu nome é Thalita Carolina, eu sou do Parque Guajará e gostaria de saber, professora, como foi que você se introduziu nesse mundo cultural? Não foi nenhum planejamento, não. Foi necessidade. E, mais uma vez, eu reafirmo o chão de onde eu venho, que é periférico. A gente realmente assume funções e tarefas pela ausência de.
Então, foi justamente a falta desse diálogo e essa afirmação desse muro que é além do arquitetônico, ele é ideológico que existe na escola, foi que eu precisei dialogar com os sujeitos e agentes de cultura do entorno da escola onde eu ministrava as minhas aulas, para poder suprir as demandas dos meus alunos e das minhas alunas. Então, foi assim que aconteceu, e hoje eu já consigo dizer assim, que eu sou uma agente de cultura. E Lília, esse é o momento de perguntas rápidas e respostas curtas para a gente conhecer um pouco mais da nossa convidada. Um livro para inspirar a juventude. Olha, Letramentos no Ensino Médio, da professora Débora Ferreira, e meu. Sou eu e ela a autora. Por que esse livro é importante? Porque ele conta toda a trajetória desse projeto. Então, vai inspirar com certeza a juventude. Uma expressão cultural na cidade. Cineclube TF. Um projeto futuro. A inauguração de um cinema no bairro da Terra Firme. Buscando novas parcerias. Redes privadas, públicas de ensino e Ministério Público. Para conhecer um pouquinho mais da cultura de Belém, qual local visitar? A ponte do Tucunduba, a divisa do bairro do Guamá com o bairro da Terra Firme. A gente vai chegando ao fim ao MangaCast Belém. As suas últimas considerações. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer imensamente ao convite e de estabelecer essa rede afetiva com os jovens de todas as periferias, de qualquer região do Brasil. E dizer que as nossas potencialidades, elas são pontes para dialogar e fazer dos nossos sonhos possíveis. Muito obrigado, professora. A gente vai chegando ao fim ao 4º episódio do MangaCast Belém, mas a gente continua nas nossas redes sociais. Até a próxima!